Boa noite a todos os telespectadores do Esparta Podcast, o podcast oficial aqui do Esparta Educacional. Hoje nós temos aqui a recepção, a visita de uma pessoa muito importante aqui da nossa cidade de Cruzeiro do Sul, que é o Bispo Dom Flávio Jovenali. SDB? SDB. SDB, perfeito. O bispo que é bispo da Diocese aqui de Cruzeiro do Sul, né, que é um aglomerado de alguns municípios que ele vai estar contando, né, aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho da história do bispo, um pouquinho da importância da igreja, um pouquinho da importância também da igreja para a sociedade e também para cunhos educacionais, né? Então, primeiramente, muito obrigado. Muito obrigado pelo aceite aqui no convite. Né? É muito importante ter pessoas aqui como o senhor, né, aqui na nossa instituição, né, para trazer um pouquinho de palavra aí. Né? Bispo, primeiramente, gostaria que o senhor se apresentasse também. Né? Eu apresentei aqui, né, mas da minha forma, então queria ouvir do senhor. Então, pelo sotaque, se vê que eu não sou brasileiro, eu sou italiano, nasci na Itália 70 anos atrás, 5 de junho de 54, depois eu vim ao Brasil já como seminarista, já queria ser, e já pertencia à congregação salesiana, depois do meu nome tem esse, deve ser Salesianos de Dom Bosco, uma congregação católica que se dedica mais à juventude, especialmente à educação. E então, aqui fiz os estudos de filosofia em preparação ao sacerdócio, fiz em Lorena, do interior do estado de São Paulo, perto da cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba. Ok. Né? Lá fiz filosofia e pedagogia. Né? Fui dispensado de alguma disciplina, consegui fazer em 2 anos, porque já vinha com uma carga da Itália. Então, fiz os exames de aferição, né, dos conhecimentos, aí, de maneira que em 2 anos consegui. E depois teologia fiz na capital, São Paulo. Ok. Né, no Instituto Pio XI. E depois sempre trabalhei, fiz o estágio em Ananindeua, perto de Belém. Sim, região ali de metropolitana de Belém. Ok. Na época, quando eu cheguei em 1974, era tudo mato entre Belém e Ananindeua, agora tudo uma cidade única. Isso. Né? Até a rodoviária tinha sido inaugurada pouco tempo atrás, antes, porque já estava na extrema periferia de Belém, agora está no centro de Belém. Ficou tudo uma coisa só, né, lá? Exato. Bom, lá fiz, e também os primeiros anos de padre passei em Ananindeua. Aí depois fiz mestrado de teologia em Roma, voltando, passei 12 anos em Manaus como padre, trabalhando em várias paróquias e atividades sociais, especialmente. E aí fui nomeado bispo de Abaetetuba, no Pará. Uhum. Então fiquei 15 anos em Abaetetuba. Depois fui transferido para Santarém, outra cidade linda, maravilhosa do Pará. E então lá fiquei 6 anos. E agora estou há 6 anos aqui, espero continuar, porque como bispo nós temos idade limite. Uhum. Temos, como às vezes os militares que ficam 2 anos num canto, 2 anos no outro, né? Sim. Então depois já tem um prazo. Nós temos para começar, mas não temos para terminar. Ah, tá. Então, no caso, o de término é independente. Porém, tem a idade limite para ser bispo titular de uma diocese. Então, como é professor de faculdade, aos 70 anos termina, assim para bispo aos 75. Ah, é? 75 anos. Então, 75 anos, por exemplo, Dom José, que é o predecessor aqui, 75 anos deu as demissões, aí fui escolhido eu vim para substituir. Se Deus quiser, daqui a 4 anos e meio, mais ou menos, aí em junho de 2000. Isso é novo para mim, eu não sabia. Eu não sabia. Exato, tem uma data limite. Agora, continua bispo, poder fazer celebrações, poder celebrar missa, ordenar padre. O Dom José ele ainda está aqui em Cruzeiro do Sul? Não, ele preferiu voltar, até pelo caso da saúde, ele está em São Paulo. Certo. Na capital, ele é mineiro, mas sempre trabalhou na capital, São Paulo, e então ele voltou para lá. Ah, né? entendi. Está na paróquia do Vila Mangaló, né? Que é uma paróquia que são os padres espiritanos, outra congregação que toma conta. Ok. Né? Então, pronto, a minha vida foi muito simples, não teve
tantas coisas, nenhum milagre, nenhuma coisa extraordinária, né? Perfeito. Bispo, então, vamos começar do começo. Sim. Que eu acho que muita gente que vai estar nos assistindo aqui vai ter talvez aquela dúvida de curiosidade, na verdade, Sim. de saber sobre a sua infância. Como é que foi a sua infância na Itália? O senhor pode até Sim. falar um pouquinho Sim. do local onde o senhor nasceu? Bom, a minha infância é super normal, né? Bom, talvez uma coisa excepcional é que do 0 aos 6 anos, quando eu tinha uma chance de pegar uma doença, eu pegava. Quando... Eu sei que uma vez tive que ligar para minha mãe, escuta, está tendo aqui um surto disso, de sarampo. Eu peguei, na época não tinha telefone, era só carta, né? Que aqui era, eu estava em Lorena, fazendo filosofia. E ela me respondeu, Flávio, se tiver qualquer outra doença que apareceu, toda doença que uma criança pode pegar, você pegou. E toda que pode repetir, você repetiu. Então, até os 6 anos eu fiquei muito doente. Sim. Mas sempre tinha médico lá do povoado, né? Meu município é como a maioria dos municípios da Suíça. Eu sou do norte da Itália, Suíça. Eu sou perto dos Alpes, então sou um município microscópico. Sim. O número máximo de habitantes que o meu município chegou foi 1009. 1009? E agora está com 960. Está diminuindo. Tá diminuindo. Aí, como aqui, o povoado do interior, né? Eu não sei se pode ser parecido, mas, por exemplo, eu já estive lá nessa região dos Alpes aí da Suíça e eu percebi, por exemplo, a gente estava lá num local chamado Cantão de Valais, né? E o Cantão de Valais, eu percebi que tinham vários municípios, cidades, eu não sei como pode se chamar, mas aparentemente se fazia parte de um só. Sim. Então, no caso da Itália, lá é assim? Lá está assim. Sendo que antigamente, primeira coisa, as montanhas dificultam muito a comunicação. Porque não tinha asfalto, caía muita neve. Eu, quando criança, me lembro de ver 50, 60 centímetros de neve. É bonita, a neve é fantástica, mas para depois atrapalha enormemente a mobilidade. Na época não tinha quase carro. E isto são todos municípios do ano 1000, do ano 800, portanto, tem mais de 1000 anos de história. Quase todo tem um castelinho, uma casa, umas ruínas de uma torre, etc. Né? Então, o que aconteceu? Cada município se organizava. Às vezes, por exemplo, meu município é Murano, 960 habitantes. Se você faz como uma teia de aranha, né? De um lado tem outro município que é grande, de 5.000 habitantes. Ok, é grande, para lá. 5 quilômetros. Certo. A 5 quilômetros de outro lado tem outro. A 2 quilômetros de outro lado tem outro município. Eram todos autônomos. Agora, todos esses micromunicípios, o que fazem? Por exemplo, no meu tem um médico. Certo. Né? Médico, farmácia, uma panificadora, tudo mesmo. Sabe aqueles contos de fada, mais ou menos? Tudo pequeno, menos a língua das pessoas. Viu? Que ali, a fofoca delas. Aparentemente, todo município pequeno é assim. Então, por exemplo, não tem hospital. O hospital onde está? A 20 quilômetros. Numa cidade que, lá, pela mentalidade e pela organização social, é super grande, tem 25.000 habitantes. E tem um hospital que é maior do que o nosso do Juruá. Nossa! Agora, espalhado pelos... Então, ele tem responsabilidade por todos os municípios ao redor de 30 quilômetros. Entendi. Ele tem até helicóptero. Caramba! Até porque nessas áreas aí montanhosas assim, é necessário, né? Mas depois, tem um helicóptero lá de plantão. Mas depois deverá ter umas 30 ambulâncias espalhadas no território. No hospital tem só aquela de UTI, ambulância de UTI. Certo. Quando você telefona no 180 de emergência, né, vai lá na central e a central aciona qual é a ambulância que está mais perto. Porque às vezes teve um acidente no município, mesmo que o fulano seja de outro. Então, a ambulância... E quem dirige essas ambulâncias 24 horas...
com treinamento, são todos voluntários. Caramba! Aí, se os voluntários chegam lá, portanto, digamos assim, paramédicos, Sim. alguns são enfermeiros. Meu irmão, que é mais velho, que trabalhou até os 70 anos, ele dirigia ambulância, fez o curso, mas ele era marceneiro de profissão, mas Sim. fez o curso para ser dos primeiros. Se eles percebem que precisa da ambulância de UTI, acionam via rádio a ambulância da UTI. A ambulância sai do hospital, ele sai do lugar do acidente, no meio do caminho troca só a maca. A maca da ambulância fica na primeira ambulância, a maca que o paciente vai naquela de UTI, onde tem o médico, de maneira que teoricamente, porque nem sempre, seria 5 minutos entre o primeiro aviso e a chegada da primeira ambulância. Entendi. E também, nesse micromunicípio, prefeito, vereadores, são eleitos, todos voluntários. Todos voluntários? Quer dizer, não ganha nada por ser prefeito, por ser reuniões da Câmara à noite. Porque de dia um é marceneiro, outro é eletricista, o outro é veterinário, o outro é carpinteiro. E aí, Cruzeiro do Sul, será que aqui daria certo? Prefeito e vereador? Mas aqui tem 100 mil habitantes. Onde tem 100 mil habitantes, já também são. Aí já é remunerado. Já é remunerado. Então, no caso. Tem regra para pequenos municípios. Porque no Brasil não tem. Não temos micromunicípios de mil habitantes. Esse é o município que tem menos habitantes no Brasil, 4 mil habitantes. Né? Mas, então, o que acontece? Também tem escola, como aqui no nosso Seringal, tem escola até o 5º ano. Depois pega escola, né, ônibus escolar. Só que as distâncias são muito pequenas. Né? Então, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Lá o ensino, só para uma curiosidade, que você é daqui, o ensino na Europa não existe ensino médio. Não existe ensino médio? Não. Depois do ensino fundamental, existe. O ensino médio é todo profissionalizado. Todo técnico. Então, no caso, a criança, depois que ela sai do ensino fundamental, ela escolhe para qual técnico ela vai? Então, durante o 9º ano, durante o segundo semestre do 9º ano, se fosse aqui no Brasil, de agosto a setembro, outubro, ele tem que escolher qual é o endereço. Caramba. Então, aí tem vários currículos, né? Como eixos formativos. Como também o novo ensino médio propõe aqui no Brasil. Então, tem aqueles que só pensam em professor só de faculdade. Tudo bom, então faz eixos formativos no campo científico, né, de matemática e ciência, como está aqui, né, ou no campo de letras. Por exemplo, eu que tinha feito, já como seminário, queria ser padre. Né, desde pequeno, queria ser padre. Então, eu escolhi este. Então, nós tínhamos literatura, latim e grego no ensino médio todo dia. O senhor, a sua infância lá de ensino foi em que ano? Foi, então, eu comecei há 6 anos, portanto, 1960, né? A minha pergunta, ela vai na finalidade por quê? Eu vou fazer um comparativo com o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, a educação, por exemplo, em 1960, aqui era precaríssimo. Aí a minha pergunta seria, tipo, na sua infância, lá na Europa, o seu ensino, ele já era um ensino de qualidade nesse sentido? Ensino de qualidade, porque o ensino público da Europa em geral, cada país depois tem a sua história. Né? A Itália, como unificação, porque eram pequenos estados, tanto a Itália como a Alemanha. Vittorio Emanuele que unificou a Itália, né? Unificou em 1861, portanto, foi 40 anos depois da independência do Brasil. Como país, o Brasil é mais velho do que a Itália. Tem mais 40 anos a mais. E mais velho que grandes partes exatamente. Do que a Alemanha. A Alemanha vários estados. Na época da Itália. Isso. Né, com Bismarck, né, que foi o grande unificador da Alemanha. Né? Então, ali, uma das primeiras coisas que fizeram foi a escola obrigatória para a criança, para aos poucos eliminar o analfabetismo.
Só que, por exemplo, papai nasceu em 1916, né? Portanto, 100 anos atrás, né? Mais de 100 Sim. anos atrás, ele conseguiu frequentar só até o segundo ano. Porque lá também tinha, né? Agora não tem mais. Eu era criança, tínhamos primeiro e segundo ano. Depois tinha um exame organizado pelo Estado, Aham. né? Para verificar se sabia já ler, escrever e fazer as operações matemáticas. Certo. Era como se fosse fundamental 1A, né? Hoje em Sim, dia, sim. né? Depois aí passava, quem passasse, se não repetia o segundo ano. Quer dizer, para ir ao terceiro ano, um já devia ser alfabetizado e saber fazer as principais operações de matemática, Caramba. né? Agora tiraram, porque como aqui no Brasil tem um currículo único, mas também aqui no Brasil a orientação é que primeiro ano não se teve prova, mas até o final do segundo ano tem que ser Sim, alfabetizados. sim, Infelizmente, por vários motivos, ultimamente pela pandemia, nem sempre é sim. possível, né? Mas na época era assim. Depois se ia até o quinto ano, no quinto ano tinha outra prova e continua até agora. Sim, Tinha o quinto ano uma prova para ir depois para o chamado Fundamental 2, certo. né? Que ali são vários professores, as disciplinas, né? Como aqui temos do No- sexto. o fundamental lá, então, ele tinha os 8 anos, igual aqui, Lá, não. Quando eu comecei a estudar, era só 5. só 5. Só 5. Os outros eram já opcionais. Entendi. Mas no primeiro e segundo ano, houve, que eu estava no primeiro e segundo ano pequenino, né, com 6, 7 anos, houve a reforma, então botaram 8 anos. Então, aqui agora são 9, Uhum. mas lá continua 8 anos. Ok. Tá? 8 anos. Aí depois você vai ao ensino médio, que é de 4 ou 5 anos, não é de 3. No caso, o que é o Que técnico é que o o senhor... técnico. Porque é todo integral. Certo. Mas é integral aqui, estou acompanhando um pouquinho, aqui é uma novidade, então, mas o integral lá, por exemplo, mesmo eu que fazia aquele de humanístico chamado, Sim. né? Então, que pegava. Mas nós temos aula de manhã e de tarde, mas à tarde o que tinha? Tinha física, química, latim, grego, como. Quer dizer, na prática era: um operário trabalha 44 horas, um estudante estuda 40 horas, no Uau! ensino médio. Que louco! E não Sério? é a disciplina para tapar, para Aham. Certo. ocupar. Era, na época não tinha almoço, levávamos sanduíche. Quando dizem que pão faz mal, eu digo, eu estaria morrido. Comigo, o Egito, a Grécia, a Espanha, a França, né? A França sem baguete. Não, 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 não não é dá. possível. Agora, Não se é. alguém tem alérgico, tudo bom. Sim, Mas nós era café da manhã, pão. Pão ensopado no sim. leite. Merenda, pão. Almoço, tem sempre pão lá até agora. Tem sempre pão na mesa. Aham. Merenda da tarde, pão. Janta, pão com receita do leite, café, alguma coisa. Nós O fomos pão está em tudo. criados a pão. Tanto é verdade que até na história de Roma, as guerras púnicas, que foi para Roma conquistar a Sicília, etc., Sim. porque Aníbal foi a guerra do trigo. Porque o melhor trigo mesmo é produzido no sul da Itália. E por coincidência, o sul da Itália, ele é considerado pobre. Sim, Pobre, o né? sul da Itália é menos Do desenvolvido que o do que norte. o norte. Mas ali entra uma série de questões, mas Sim, também até geográficas. sim, Por quê? O norte desenvolveu mais a economia. Porque, sendo que os povoados são pequenos, a maioria do norte é só montanha. sim. Então, tem que aproveitar cada centímetro de terra. Então, era tudo micropropriedade. O sul foi grandes proprietários e a maioria do povo trabalhando quase na miséria para os Sim, grandes proprietários. Então, trabalhar para quê? Né? Enquanto o norte era tudo micropropriedade, era duas vaquinhas, sim. né? Imagina que o meu município, então, com aquela descrição, são 3 quilômetros por 3 quilômetros. Ali moram 960 pessoas, portanto, 300 casas.
E ali 60 famílias trabalham na agricultura. Em 3 quilômetros por 3 quilômetros, aqui é um sítio. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, lá aproveita qualquer sítio. O sul não, eram grandes proprietários de terra que contratavam os trabalhadores quase como escravos, Sim. davam qualquer miséria. Então nunca teve incentivo. E então a maioria do sul, muita gente do sul migrou, levando a cultura italiana. Macarrão, pizza, tarantela, aquela dança, Sim. né? Aquilo que se conhece da Itália é tudo do sul. É massa. Dessa parte da cultura. Isso aí eu não sabia que era do sul. Era tudo do sul. Do norte, nós temos a polenta, que é o milho. Gosto de Né? polenta. Eu gosto de polenta. Eu Eu gosto de gosto polenta. também de polenta. Mas na época era polenta. Mamãe disse que ela não gostava de polenta. Qual que é a maior cidade do sul da Itália? Sul da Itália é Nápoles, Nápoles, né? que é a terceira cidade da Itália. Da Itália. Primeira Roma, segunda Milão, terceira Milão. Nápoles. Como Turim, que é capital da Fiat, Sim. capital até de muitos licores que nós Sim. conhecemos, Campari, Ferrero, Chocolate, né? Tem 850 mil habitantes, não chega muito. 850 mil? Porque quando a gente vai comparar muito assim com o Brasil, Exato. O Brasil são uma grande Veneza, mundialmente conhecida, que vem aos transatlânticos, tem 70 mil habitantes. é menor que Cruzeiro do Sul. Menor do que Cruzeiro do Se Sul. você for parar para pensar. Mas aí quando você para também para colocar a história no meio, a gente está falando de um país. Né, que é a capital mundial dos Sim. não chega a 70 mil, é menor do que Veneza. Meu Deus. Caramba, eu não sabia dessa. Superior a 1 milhão de habitantes, na Itália tem só 3 cidades: Roma, Milão E e Nápoles. Nápoles. Todas as outras, às vezes, cidades que são muito. San Remo, do Festival de San Remo. Sim. Que Estava tendo agora, né, San Remo, isso. Né, que é mundialmente famoso. Acho que deve ter 15 mil habitantes. Que massa. Mas por quê? Porque a 5 quilômetros já tem outra cidade. Sim. Aqui seria uma única cidade englobaria um bocado destes, que lá são municípios, aqui seria. Lá são chamados de províncias. Sim. Que ali tem, por exemplo, no meu povoado, lá também não tem, os cartórios existem, no meu povoado não tem cartório. Certo. Né? Porque os cartórios são nas grandes cidades. Por quê? Tudo aquilo que é chamado anágrafo, que quer dizer certidão de nascimento, de casamento, de falecimento, é tudo no município, na prefeitura. Certo. Na prefeitura que faz isso. Então, e no meu município, a prefeitura, quantos funcionários tem? Tem um, que é o Severino. O Severino. Sim. Limpa as ruas, né? Faz serviço de ruas, ajeita o cemitério. Morre uma pessoa cada mês, mês e meio, então ele cava a fossa ou prepara, porque às vezes a construção foi para encaixar, né? Então, ele cuida do cemitério, cuida da limpeza da rua, e se a prefeitura tem que levar algum recado, algum papel para casa, agora tem o celular, mas na época era papel, avisa, então ele faz também isso, pegava antigamente a sua bicicleta, né? Então tem um assim, o Severino. Depois tem uma funcionária, agora sei que é funcionário, mas poderia ser funcionário, para esse serviço de digitação, de documentação, etc. Carteira de identidade é tirada lá, né? Não precisa ir longe. Carteira de identidade nacional é tirada lá, né? Aí, pronto. E depois tem depois, porque as escolas são do Estado, são estaduais. Certo. Mas o município coloca servente que faz a limpeza. Porque no meu povoado, agora a escola é de 30 alunos. É multisserial. É multisserial, quer dizer, tem 2, 3 professoras estaduais e tem esta senhora, por um tempo foi uma minha cunhada, e limpa, prepara ali, e se precisa ter a fotocópia, etc., de apoio.
chamava Severina da escola, Entendi. né? E aí pronto. E depois tem um funcionário federal. Isso que é a diferença. Como é que um prefeito administra uma prefeitura? Não é ele que administra. Tem Hum. um funcionário federal que é preparado para administrar pequenos municípios. Ah, aí que tá a diferença. Então, esse funcionário fica 4, 5 anos no município, depois é transferido. Então, então se o prefeito com os vereadores diz, olha, precisamos asfaltar aquilo lá, olha que o sistema de água do município está com problema, ele vai atrás dos recursos, ele vai correr, etc., para poder efetuar aquilo, Que massa. né? Então, por isso que prefeito e vereadores sim, fazem as discussões sobre o que precisa, Uhum. mas a administração do dia a dia é o chamado secretário municipal, um funcionário federal que Certo. fez concurso público para administrar, então ele sabe que roda, Na Itália tem concurso público? tem Tem? tudo. Semelhante ao daqui? É? Por exemplo, quando minha cunhada, quando a Brasileiro pode fazer. pode ser, tem brasileiro que tem a cidadania italiana, Ah, sim. descendente, etc. Aham. Pode fazer. E depois tem concursos para aqueles mesmo migrantes que moram lá, né? Mas, por exemplo, quando a minha cunhada fez, quer dizer, quando a Severina da escola se Sim. aposentou, aí teve concurso. E povoado pequeno, né, mas estava aberto, mas só apareceram 3 para fazer a coisa. Nós fizeram a prova oral e Aham. a prova escrita, Sim. e depois as 3 tiveram que uma banca de examinação. E quem quisesse na parte pública, nessa parte oral, Sim. pode ir assistir. É público mesmo, é concurso público mesmo. Caramba. Então, por exemplo, colocaram lá uma série e colocaram uma série de vidros, né, com detergente, com água sanitária. Para limpar o computador, qual é o produto que você usa? Para limpar o computador? Então, porque Tava na. fazia parte do concurso a prova Ah, prática. A prova para saber se ela, já que devia fazer limpeza, aham. então não estragar, porque se colocasse água sanitária em cima de um computador, que estragar. Então, então, para limpar os vidros, quais desses produtos você vai usar? Que louco. Então, para limpar panela, né? Porque tem Sim. a copa. Então, você vai usar o quê? Para limpar o porcelanato. Nós não encontramos, às vezes em lugares que tem o porcelanato todo Sim. manchado, porque provavelmente jogaram água sanitária Ah, onde não podia. Então, teve concurso público prático. Como no final do ensino médio, cada universidade tem, mas nacionalmente tem um Enem, mas certo. que é organizado na própria escola. E é organizado desta forma. É meio. Depois do quarto, ou no meu caso, depois do quinto ano, porque o meu currículo era de 5 anos, Certo. então tem as provas. Então, um dia marcado, tem a prova de redação, depois, cada segundo dia, depende da área que um escolheu. Então, Ce- se eu fizesse humanas, porque os últimos, depois de 2 anos, não pode mudar. Eu mudei de cidade e na nova cidade não tinha o clássico, né, este humanista. Então, me botei naquele científico. Então, tínhamos ainda latim, literatura, mas não Sim. tínhamos mais o grego, por exemplo, Hum. né? Bispo, o senhor fala quantas línguas? Não, línguas, assim, para falar bem, Sim. italiano Italiano e para português. português. Depois eu entendo também inglês, francês e espanhol. Legal. Agora, o latim e o grego foi mais para línguas clássicas, que Certo. lá é obrigatório para Sim. quem faz letras ou quem faz. Aqui o latim. O latim Latim é feito no ensino superior, superior. lá no ensino médio. Que, nossa. Aí no ensino médio e superior, Aham. né? Então, Que. aí no final do quinto ano, então, a minha prova foi matemática, né?
colegas de outras cidades que continuaram lá, tiveram tradução do grego. Aham. Era grego clássico, um poema ou de Homero, de outros clássicos, deviam traduzir. Bom, aí depois passa 2 ou 3 dias, depois começam as provas orais públicas. Quer dizer, cada aluno se apresenta numa banca que é formada por 6 professores, sendo que um professor é da escola e 5 são de outras escolas, que foram designados para lá. E por 1 hora ele é interrogado sobre as disciplinas do ensino médio. E ele tem que responder De forma oral. de forma oral. E quem quiser pode assistir. É sério? Ainda é aberto, então, para. Aberto. Rapaz, dá um medo, um frio na barriga, Rapaz! especialmente por causa de quem assiste, às vezes, por exemplo, comigo aconteceu isso, que eu estava lá, e um professor da banca fez uma pergunta de física doida. Ele não era professor de física, mas quis fazer uma de física. Sim. E o meu professor de física estava assistindo, ficou nervoso com a pergunta. Ele, né, e começou a mexer as chaves para passar. Aí ele estava nervoso por causa do passou tudo bem. Então, aí, feito isto, ali a vantagem é que, feito isto, você pode se matricular, dependendo do resultado, você pode se matricular, aí tem a lista de universidades. Por exemplo, quem agora mudou, não sei, não estou atualizado o sistema italiano. Mas quando eu terminei o ensino médio, foi em 74, terminei lá, depois vim para o Brasil. E a regra era assim. Bom, primeira coisa, e se tem dor de barriga numa prova? Foi excelente os 5 anos e depois, como acontece no Enem, no vestibular, não tem problema. Porque o aluno é apresentado para este exame dizendo ele foi assim, assim durante os anos. Todos os boletins dele de todos os anos. Então ele está aprovado. Por exemplo, a maioria da turma nossa já chegamos ao Enem aprovados. Porque quem é reprovado no Enem tem que refazer o último ano. Uau! Tem que refazer o último ano de ensino médio. Nossa! Não é que fica para. Tem que refazer o último ano. Então, nós, a maioria já está. Então, nós seríamos reprovados se recusássemos a fazer. A menos que tirássemos 0 na redação por causa de uma dor de cabeça, às vezes morreu um parente, né? Toda aquela situação que às vezes arrebenta mesmo a pessoa. Nós iremos passar com 6 anos, né? Sim. Mas a regra na época era assim: quem tirasse 8, de média geral de tudo, ensino médio, e mais a prova, podia se matricular qualquer curso em qualquer faculdade. Na Itália. Se tirasse 9, tinha também uma ajuda do governo, uma bolsa de estudo para ele estudar. Uau! Mas devia manter depois no curso Sim. a média. Era um investimento que o governo fazia, um pré-salário que correspondia a meio salário mínimo. Entendi. Mas que era uma ajuda doida para um estudante. Mano, o salário mínimo na Itália hoje, por exemplo? Hoje está perto de 1.000 euros. 1.000 euros seriam 6.000 euros. Sim, ok. Legal. Bispo, conta pra gente como é que foi como que se deu essa vontade mesmo do senhor em seguir essa carreira na igreja. Na igreja. Na igreja. Então, desde quando eu criança, eu nasci em 54. Só para lembrar que em 59 foi o primeiro lançamento do primeiro satélite, né? O Sputnik. E depois teve nos anos 60 toda a aventura espacial americana e russa. Então, quando criança, eu vivia este clima, né, de foguete, de lançamentos, etc. Então, eu tinha 2 sonhos. Ou ser padre, desde criança, gostaria de ser padre,
Pode ser astronauta. Todo mundo acha que já quis ser astronauta. Eu fui um. Então foi, mas o sonho mesmo, e até depois de padre, de vez em quando me interessava ainda em leitura. Sim, Agora com Starship, né, etc., né, desses viagens ontem que lançaram, infelizmente, rebentou de novo o segundo sim. estádio. Mas eu continuo com esta. Mas foi uma coisa quase que natural, né? Quer dizer, desde eu não tenho um momento para dizer de, não sei, de conversão, de iluminação especial. Repito que a minha vida foi extremamente normal, Sim. né? De uma criança que estudou no interior até quinto ano, depois fez o ensino fundamental, completou, depois foi para o seminário, aí pronto, né? E ali sim, ali, quando fiz o noviciado para ser salesiano, Uhum. aí que mais, de vez em quando pensava em ir trabalhar em lugares onde tivesse menos padre do que na Itália. Hum. Então, eu escrevi uma carta superior, geral, dizendo estou à disposição. Era até essa pergunta que eu ia fazer para o senhor, porque como que é que funciona essa vinda, por exemplo, de padres aqui, de É, outros países para cá? Porque a gente sabe que a nossa cidade, por exemplo, foi uma uhum, cidade que se, cresceu com a influência da igreja, se, principalmente dos dos alemães. alemães, Exatamente. exato, e da congregação Exa- do Espírito Santo, Isso, chamado exatamente. Espiritanos. Isso. Né? Então, como funciona? A Igreja Católica sempre teve uma dimensão missionária muito forte, né? De Uhum. expansão, de crescimento. Sim. E as forças maiores. Então, a Igreja quer implantar a Igreja no seu. E quando a Igreja está mais ou menos organizada, então se organiza a chamada diocese. Uhum. Diocese e os padres locais que querem pertencer, portanto, trabalhar na diocese, são chamados padres diocesanos, Uhum. né? Porque trabalham na diocese. Um ou outro, de vez em quando, vai trabalhar voluntariamente em outro campo. Mas, normalmente, os diocesanos se ocupam de todo mundo, desde bebês até os mais idosos, mas geograficamente estão dentro da própria diocese. Ok. Aqui, por exemplo, a diocese era do Alto Juruá. Sim. Então, que pega desde Marechal, vai até Irunepé. Mas pega a bacia toda do Juruá. Sim. Portanto, Feijó, Taruacá, Jordão também pertence. Por quê? Porque depois o rio Taruacá, o rio Envio, Vila, eles etc., desagam todos deságua dentro do Juruá. Então, foi pensado, porque na época, quando foi organizado, quase 100 anos atrás, não tinha rodovia. Sim, Então, era tudo pelo rio. Então, foi exatamente. organizado segundo a lógica do rio. Mas, além dos padres diocesanos, na Igreja Católica existe uma série de chamadas congregações ou ordens religiosas. O que são essas ordens? Seria como se fosse no exército, corpos especializados. Nós aqui temos o BIS, Uhum. né? Antes tinha o BEC. O Beck, o sétimo O Beck aqui. BEC era de construções. O BIS é próprio para combate na selva. Isso. Na medicina temos o clínico geral, temos o cardiólogo, temos o infectologista, temos, né, um N. Então, na igreja, mais ou menos organizado da mesma forma. Temos os padres gerais, que são Uhum. os padres diocesanos, Ok. né? E depois temos corpos especializados. Então, por exemplo, os espíritanos, que são a congregação que tomou conta da... E prelazia é quando já precisa separar, mas não é ainda pronto para ser diocese. É uma pré-diocese. Hum. Um pouquinho como quando o Acre era território federal Federal do do Acre. Acre. Depois que conseguiu um amadurecimento, passou a Estado. Isso, Né? Então, 702. prelazia é quando se prepara para ser diocese. Né? Então, ah, estes lugares onde tem menos presença, então, normalmente são esses corpos especializados, as Entendi. congregações. Então, foi dito, na Amazônia, por exemplo, quem organizou tudo isso foi um bispo
Amazônico, originário da vila de Boim, interior de Santarém. Boim. Boim. Atualmente se chega lá numa noite de viagem, e em Boim. É interior de Santarém. Então, ele foi nomeado bispo de Santarém em 1903. Uau! E na época, Santarém pegava metade do estado do Pará e todo o estado do Amapá, Sim, o território federal do sim. Amapá. Ele visitou as principais cidades da região e demorou 2 ou 3 anos, porque na época era tudo navegação a vela, navegação a vapor, Sim. alguns, né? E o resto, nada, não tinha rodovia, até agora não tem nenhuma Até o rodovia. Amapá é o único estado do Brasil que não tem nenhuma rodovia que o interliga. É É, uma ilha. é uma ilha. Então, ele fez isso, depois fez um relatório muito bem, e se mandou para Roma. E lá apresentou ao Papa chamado Pio XI Uhum. o relatório e disse: Santidade, não tem jeito. Vocês criaram a prelazia de Santarém com a mentalidade aqui, né, de poucos quilômetros, Sim. tudo ali, tudo pertinho. Então não dá, não tem como. Então ele deu as demissões. E na época, o bispo da demissão foi meio escândalo. Ele disse: mas se quiserem uma sugestão, dividam a Amazônia por rios e entreguem cada rio ou cada trecho de rio, o Rio Amazonas é enorme, então Sim. cada trecho do rio, para uma congregação religiosa para que cuide e faça crescer as vocações locais. Oh, Pronto. E o Papa disse: muito bem, meu filho, aceito suas demissões, aceito também a sua sugestão, mas agora tem no meio o bispo de Manaus, vai lá e começa a fazer isso. Então ele foi o grande organizador uau! aqui da Amazônia, Sim, da organização que sim. nós temos, né? Então funciona assim. Como funcionou para a Amazônia, funcionou, não sei, para a China, para o Japão, para cada local. Então foi. Então, por exemplo, aqui vieram os espíritas aqui Tefé, né, Certo. que seria o Alto e o Baixo Jurô. Já em Coari foram os redentoristas. Redentorista. Redentoristas, que agora trabalham em Feijó. Só Hum, foram fundadas, são chamados assim porque eles são a Congregação do Santíssimo Redentor, fundada em 1600 e pouco, por Santo Afonso. Né? Em outro lugar foi os beneditinos, fundados já por São Bento, no ano 400 e pouco. Né, famoso até pelas suas escolas, porque uhum. perto de cada convento, São Bento queria uma escola Hum, para as crianças dos povoados ao sim. redor. Né? Então, depois, nós, os salesianos, por exemplo, pegamos o Alto Rio Negro e o Rio Madeira. Né? Então, dois rios. Então, nós salesianos, por mais que tivéssemos um carinho especial com a juventude e a criançada, né? Mas, do ponto de vista, devemos também ser paros. Né? E assim vai. Né? Em outro lugar foi os franciscanos, em outro lugar foi os jesuítas. Né? A cidade de Santarém foi fundada por um jesuíta. A cidade de Uhum. Itapaú, lá em Sim. Anchieta, né? Nóbrega. Né? Então, esses são grupos, digamos assim, especializados. São as congregações religiosas que normalmente podem trabalhar no mundo todo, quem é religioso, mas normalmente, enquanto um diocesano toma conta, repito, desde o bebê até a pessoa mais idosa, normalmente os religiosos se ocupam de uma forma, de uma categoria especial. Né? Entendi. Por exemplo, os franciscanos, mais dos pobres. Os carmelitas, desculpe, os. Agora me fugiu o nome. Mas tem congregações que são próprias para a saúde, Sim. outros próprios para a educação. Aqui, os irmãos maristas, que não são padres, são todos irmãos, eles são especialistas em educação da juventude, especialmente educação escolar.
Eles têm colégios Sim, enormes, bonitos. o Colégio dos Irmãos Maristas, ele é bem Exato, famoso. lá em Belém é muito Sim, famoso o Colégio tem. Nazaré. Eu acho que tem em todo local do Em todo, Brasil. todo do Brasil. Porto Alegre eu lembro que Sim, tem. Porto Alegre. Os primeiros irmãos maristas que vieram aqui, olha que coisa bonita na história de nós. Eles vieram, viram a situação da região, Sim. viram que não tinha nenhum professor de nível superior, que tivesse nível superior. Tinha várias professoras de magistério formado pelo Instituto Santa Teresinha, Aham. que tinha o curso de magistério. Mas não tinha nenhum professor ou professora que tivesse nível superior. Eles, gaúchos, eram todos de nível superior. Então disseram, nós não vamos fundar uma escola. Nós vamos assumir as escolas estaduais Uhum. e ajudar a melhorar. Hum. Então, os irmãos maristas, primeiro, né? Então, já tinha a Escola São José, eles assumiram a Sim, Escola São José, que era da diocese. sim. Mas o atual Clodoaldo, o, como chama aquele que de ensino médio, Craveiro? Craveiro Craveiro Costa, Costa? diretor foram Sim. irmãos maristas. Então, eles trabalharam para melhorar o ensino público. Craveiro Costa era do. Ele não nasceu aqui, né? Se eu não me engano, ele também nasceu no Nordeste, alguma assim. Sim, como a pessoa. Sim, Então, é interessante isto, que em lugar de dizer vamos fazer só um colégio que sim. seja de bom, super qualidade, Vamos vamos melhorar o melhorar ensino de tudo. todos. E Isso é até muito agora, bom. por exemplo, o irmão Carlos, ele mora e trabalha nas escolas lá no Gregório, no Rio Gregório, na Vila São Sim. Vicente. Ele foi diretor, agora coordenador pedagógico, depois que terminou seu Aham. mandato, né? Para melhorar o ensino, para que tenha ensino de qualidade. Isso é muito bom. É a importância, né, da igreja dentro do ramo da Da educação. educação. Da educação. Primeiro os hospitais também, aqui Sim, na região. A maternidade, o hospital dermatológico, foram construídos pela diocese. A primeira maternidade teve curso para as parteiras e tudo, mas, e depois foram doados ao Estado. uau, legal. Né? Foram construídos, na época, os ancenianos, como se conhecia, em Sim, 1950, quando alguém era anceniano, era separado. Né? sim, Então, devia estar num hospital separado. E foi o hospital que agora é dermatológico. Na época era chamado leprosário, sim. lá, que era fora da cidade. As crianças que nasceram eram separadas dos pais, porque se pensava que tivesse, podiam ficar doentes. Sim. Então, eram separados. E o que foi? Foi fundado para as crianças aquele que agora é o educandário. Caramba, eu não sabia O disso. educandário foi fundado para as criancinhas. E Para as para crianças que nasciam filhos dos filhos, Hansen. filhos de anciãos, Uau, eu não porque eram sabia disso. separados, porque no conhecimento científico da época Sim, era que a lepra, né, a sim, sim. hanseníase, seria contagiosa. Depois se viu que era outros, Uhum. então mudou a configuração. Mas lá foi o primeiro lugar, né, para os filhos dos anciãos. Sim. E depois, e crescendo, estudavam lá, mas depois crescendo, então, a escola Padre Damião. Por que Padre Damião? Porque na Igreja Católica, Padre Damião foi o apóstolo dos leprosos. Ele morreu, inclusive anciano, ele pegou a anseníase tomando conta dos ancianos. Então, é patrono de quem trabalha com anciano. E nós temos a escola Padre Damião, que Padre fica Damião, lá para a região ali também do Remanso. exato, né? Legal. Então, são toda a estrutura social, de saúde, de educação. A igreja foi fundamental aqui na região, junto com também com o exército, em tantas coisas. Mas em muitos lugares a igreja chegou antes. Primeira escola de Porto Walter, até agora é chamada de seminário, porque nasceu um Aham, sim, seminarista de Porto Walter, né? Então, muitos lugares. E depois, por andar da carruagem, o governo ou municipal ou estadual assumiu sim. a direção. E agora nós estamos nesta parte, continuamos a parceria, né? Nós temos 5 escolas que são parceria com o Estado e uma dúzia com as várias prefeituras. E é até uma.
esse seu comentário ele vai de encontro a uma pergunta, né, de uma nossa telespectadora, né, que é a Gabriele Luiz. Ela mandou, né, a pergunta sobre quais são as principais dificuldades que o senhor vê, né, da igreja para com o Vale do Juruá atualmente. Então, nós temos dificuldades, digamos assim, religiosas Sim, seria como atender os povoados isolados, seringados, sim. né? Porque as cidades agora, graças a Deus, este ano conseguimos também que o Padre Orlando pudesse ficar exclusivo para Marechal. Antes ele atendia Marechal e Porto Balto. Agora tem Padre Cridinaldo em Porto Balto, Padre Orlando e Marechal. Falta ainda um padre fixo para Jordão. Uhum. Mas especialmente para nós a dificuldade é como atender de forma regular o povo do interior. Por causa das distâncias e porque historicamente a igreja se organizou muito centrada nos padres e pouco nos leigos. Nos últimos anos que vem os ministros da palavra, ministro da comunhão, né? Então este envolvimento com os leigos, né, foi despertado forte pelo chamado Concílio Ecumênico Vaticano II, que aconteceu nos anos 60, Uhum. que foi a reunião dos bispos do mundo inteiro em Roma, junto com o Papa, para ver a necessidade de uma renovação pastoral do mundo todo. Mas a Igreja Católica é tão grande que parece um transatlântico, né? Que então às Sim, vezes não tem a mobilidade de uma rabeta, sim. né? Então nós deveríamos ter mais de mobilidade de rabeta e não só de transatlântico. Que no Rio de Janeiro um transatlântico não Ele, anda. ele não, Não anda. ele Às não. vezes até o barco hospital, né? Já teve caso que foi até Marechal e ficou preso lá uns 15, 20 dias Sim, esperando chuvas para sim. levantar, para que a água levantasse, né? Então, temos que ter a principal dificuldade que eu vejo é o atendimento. E, portanto, investir mais nos leigos, né, nos ministérios dos leigos, né, Ministério da Palavra, da Catequese, Uhum. da Comunhão, né, e possivelmente também outros ministérios que possam surgir no futuro. Né? Tem toda a Certo. discussão sobre a ordenação de pessoas casadas para serem padres, né? Oh, Porque existe agora, essa discussão. sim, a discussão está bem avançada. Está bem avançada porque na Igreja Católica, primeiro, a Igreja Católica, nós sempre pensamos só na nossa, no Uhum. meu jeito. Mas a Igreja Católica tem 26 ritos católicos. São formas diferentes de celebrar. Por Hum. exemplo, no Líbano é muito forte o rito maronita. São católicos, como nós. Mas eles celebram a missa, o batizado, o casamento de uma forma muito diferente, Uhum. própria para a mentalidade do Líbano. Sim, Né? Tem o rito ucraniano, né, que agora está lá na guerra, sim, tem o rito ucraniano. Temos os ritos moçarábicos, sim. mas depois tem o rito grego, copto, né, que tem, alguns são ortodoxos, outros são católicos. Era isso que eu ia lhe perguntar Né? também. Ah, no caso, esses ritos que o senhor está falando, eles pertencem à Igreja Católica Romana ou, por exemplo, são ortodoxos Não, ou então, cada um é independente? então tem, tem, ah, tem dois tipos. Né? Tem, por exemplo, o rito copto. O rito copto, que é aquele fortíssimo no Egito. Uhum. Não sei se lembra de uns anos atrás, 4, 5 anos atrás, que teve a perseguição forte do Estado Islâmico, Sim, que teve uma vez que eles filmaram degolando os 20 e poucos na sim. praia. Eram todos coptos de rito, portanto, rito copto, mas eram ortodoxos. Mas ortodoxos e católicos são muito próximos do ponto de vista teológico. A divisão foi mais por briga política Hum, entre Roma e o Império do Oriente, sim, né? O Romano do Oriente. sim, sim. Então foi, mas estamos bem unidos. Mas de qualquer jeito, todos esses ritos, tirando o Maronita nunca se separou de Roma, né? Os do Líbano nunca se separaram de Roma. Mas os outros, alguns nasceram ou depois se dividiram, alguns ficaram com os ortodoxos, outros com o Papa, Entendi. né? Mas tem a sua forma diferente de ser, né? Então, o,
Nestes ritos, todos eles têm padres casados, católicos. Todos eles Sim. têm padres casados. Mas os bispos são sempre escolhidos nesses ritos entre os não casados, para que tenha mais disponibilidade de transferência, etc. Tá? Agora, tem outras igrejas cristãs, por exemplo, os anglicanos, os presbiterianos, os luteranos, Sim. que têm um sacerdócio válido, né? Por exemplo, os presbiterianos, os anglicanos têm um sacerdócio mesmo, e inclusive fazem questão de dizer, olha, a nossa igreja surgiu no ano tal, 1500 e tarará, que cada uma tem a sua. Sim. Primeiro luterana foi 1517. Mas o nosso primeiro bispo foi ordenado pelo bispo católico tal. Portanto, o nosso sacerdócio vale. Eles fazem questão de ter a genealogia do bispo. Né? E eles são muito fiéis. Né? E também, teologicamente, temos diferenças, mas não temos diferença que sejam incompatíveis. Entendi. Né? Então, eles têm até bispos. Né? Tem também bispos casados. E em alguns tem também até, por exemplo, aquela bispa presbiteriana, que fez o discurso no culto da tomada de posse de Trump. E lembrou a ele aquilo que diz o Evangelho, que é sobre migrantes, sobre os pobres. E o Trump não gostou nem um pouco. Não. Mas ele é da igreja presbiteriana e ela é bispa mundial. Desejava estar muito mais do que nós, os católicos. Então, tem toda essa discussão que está acontecendo também. Então, a primeira coisa é como fazer o atendimento. Se o sistema tradicional, que depois a regra para ficar só solteiros entre os padres é do ano 1000. São Pedro tinha sogra, portanto estava casado. Se Jesus cura a sogra de Pedro, é porque ele estava casado. São Paulo diz, alguém me acusa porque comigo tem um grupo de auxiliares. Né? Eu não tenho direito de ter auxiliares como os outros apóstolos e suas mulheres. Quer dizer, todo mundo, a tradição primeira, diz que só João não era casado dos apóstolos. Né? Os outros eram casados. Entendi. Então, até o ano 1000 era opcional. Era opcional. Aí depois a igreja ela trouxe. Agora seria também a proposta que se está avançando, eu estou plenamente de acordo, é que se manter de novo opcional. Entendi. Né? Agora, nos ritos católicos sempre foi assim. E não é que ordenasse que o padre pudesse casar, mas ordenava quem já era casado. Né? Tá certo? Sim. Então, se alguém, primeiro, na prática, na ordenação do diácono, congela na situação que eu estou. Se um está solteiro, faça a opção por... mas eu quero casar. Então, primeiro namore, case. Aí depois vai ser ordenado. Entendi. Então, é ordenar pessoa casada. Agora, outras igrejas, não são outras religiões. Os anglicanos, os presbiterianos, os batistas não são outras religiões. Mesma religião cristã, mas outras igrejas. Outras igrejas têm outras formas, então podem também bispos casarem, né? Ou se não, ordena pessoa casada, ou se não solteira que depois casa, etc. Cada igreja tem a sua organização. Bispo, falando em organização, quanto tempo demora para, por exemplo, uma pessoa ela se tornar bispo como o senhor? Não tem. Então, não há um tempo. Não tem. Então, os estudos, nós fazemos a filosofia e teologia. Certo. Né? E ali já vai uns 7, 8 anos. Tá? Depois do ensino médio. Certo. Depois tem um ano de estágio, antes da ordenação. Né? Aí depois tem a ordenação diaconal, primeiro nível, primeira forma de ser padre, né? De ser sacerdote. Certo. Né? E aí, no caso, o primeiro nível, então, é sacerdote. É sacerdote e diácono.
Sacerdote e diácono. O Ok. sacerdócio tem 3 níveis. Ok. Diaconato, presbiterato e episcopado. Ok. Né? Bispo. Então, popularmente, porém, sendo que a maior diácono permanente quase não existe, Aham. então quando se ordenava padre era ordenado sacerdote, mas do ponto de vista teológico seria sacerdote diácono, sacerdote presbítero, sacerdote episcopo. Então, Isso. então vamos supor que se eu quisesse hoje decidir virar padre, Sim. eu demoraria no mínimo 10 anos. Se Até. fosse assim, mais ou menos 10 anos de Entendi. preparação. Uau. Né? Né? Então, depois do ensino médio. Então. Agora, se alguém já tem uma faculdade, então, normalmente se faz uma complementação filosófica e depois faz de novo a teologia. Sim. Tá? Entendi. Né? Entendi. E, bispo, como que o senhor vê a questão hoje, por exemplo, da relação de como que está a situação do Papa? O Papa Bom, Francisco. o Papa, ontem, inclusive, porque muita gente, eu inclusive tinha escrito lá na uma jornalista, a vice-diretora de jornalismo do Vaticano é brasileira. Sério? Sim, é leiga, Uau! é carioca. Né? É uma Legal. carioca que mora em Roma, é formada em jornalismo, começou a fazer reportagem e depois né, começou a trabalhar mais e lá e foi convidada a trabalhar e cresceu, agora é vice-diretora da sala de imprensa. Que bom. E então, numa fez algum encontro, ela me passou o telefone e disse, mas por que não bota uma foto do Papa? Porque tinha até o secretário de Estado de Trump, lá, de saúde, disse, o Papa já morreu, estão só escondendo por motivações políticas, etc. E ela me respondeu que pela lei também italiana de proteção de dados, não se pode tirar foto em hospital. Sim. Mas iam ver se podiam ter uma licença, porque o Papa né? Então, Sim. e se ele autoriza, Sim. né? Porque Tudo bem. esta lei existe também no Brasil, né? Não posso tirar a sua foto e publicá-la sem a sua Sim. autorização. Isso. Agora, se é foto de grupo, etc., tudo bem. Mas se é um evento nosso, Fechado, né? Algo né? assim. Como quando às vezes dou entrevista, eu sempre digo, olha, pode publicar tranquilamente, né? Mas já libero sem problema. Mas alguém diz, porque não, mande as fotos que eu seleciono, Sim. né? Que às vezes pode ser que numa conversa como essa eu esteja lá tudo assim, não esteja bem aquele momento e depois diz o bispo está batido. Bom, mas ontem então soltaram uma, porque toda noite o povo se reúne na Praça São Pedro. Sim. Então, antes do início da oração, Soltaram um áudio dele. áudio dele. Agora, eu fiquei impressionado. A dificuldade que ele teve, de fato. Sim. Mas eles disseram, vamos fazê-lo sem filtro, sem ajeitar, Sim. sem nada. É a voz dele. Eu vi, Mas eu acompanhei esse áudio. O que impressiona mesmo é que ele está muito ruim. Ele demorou muito para aceitar ir ao hospital. E agora, eu espero, sinceramente, reza para a sua recuperação. Sim, eu também. Mas, não sei, estou preocupado. Eu também fico. Estou muito preocupado. Porque o áudio de ontem, eu esperava, sinceramente, que fosse uma voz mais Saudável, vamos dizer. saudável. Ele falou em castelhano, está Sim. ótimo, muito bem, mas é difícil entender. Sim. É difícil entender. Né? Mesmo que conheça espanhol, castelhano, teria dificuldade em entender. Até pegando esse tom aqui de conversa, né? Claro, a gente deseja, né, sempre o melhor, inclusive a imensa recuperação rápida, né, Sim, inclusive. exato. Mas como que funciona, por exemplo, a substituição, a eleição? A eleição. Quem Então, que primeira vota, coisa, por exemplo? Então, primeira coisa, o Papa pode dar as demissões. Inclusive, ele disse já que são vários anos que ele tem a carta pronta e já deu ordem que se ele tivesse, por exemplo, um infarto, um derrame que não pudesse mais falar, então já tem o cardeal encarregado de apresentar, ele autoriza de apresentar a sua renúncia.
Uhum. Mas vamos colocar como a maioria dos papas que morreu durante o pontifício. Sim. Morreu. Então, ali são convocados os eleitores, são os cardeais. Cardeais não é uma consagração especial, é uma missão. É uma missão, Uhum. tá? Então, cardeais são, historicamente, cardeais, o nome vem de cardine, em latim, que quer dizer dobradiça. Dobradiça? Oh, Então, é aquele que sustenta a porta. aham. A dobradiça sustenta a Sim. porta. É aquele que sustenta a igreja, que colabora mais com o Papa Certo. para a igreja. Certo. Mas ali, cardeal. Ah, legal. Em latim, cardine é dobradiça. Nós somos os principais colaboradores do Papa. Certo. Todos eles, porque antigamente, e quando digo antigamente, quer dizer mais ou menos pelo ano até 1200, por aí, todos os papas deviam ser eleitos pelos párocos de Roma. Eram eleitos pelos padres de Roma. Certo. Né? E eram do clero de Roma. Assim também, se fosse o sistema até o ano 1200, mais ou menos, os padres de Cruzeiro do Sul, da diocese, né, dos 12 municípios, reuniriam e escolheriam um bispo, que poderia ser daqui ou até de... Certo. Mas depois a igreja se tinha expandido por várias nações, e o Papa sempre foi o bispo de Roma, não tem uma outra consagração, Uhum. a cerimônia de tomar posse da diocese de Roma, mas é também responsável, né, segundo os antigos escritos, da caridade do mundo todo e da unidade dos bispos do mundo todo. Então, disseram, alguns começaram a questionar por que só Roma elege e nós que somos de outra cidade, de outra região da Itália, da França, da Alemanha, né, já estava expandido em 1200, mais ou menos, todos os países da bacia do Mediterrâneo. Né? Então, aí então começaram, e ali, mas e a tradição de que sejam os padres? Então foi assim, que cada cardeal é também pároco de uma igreja de Roma. Ah, Então, atualmente, então não se tinha umas regras fixas de número, né, de quantos podiam sim. votar, idades, etc. Então, o Papa Paulo VI, que foi o Papa de 1963 até 1979, então ele fez uma série de reformas depois do Concílio Vaticano. O Papa com seus assessores foram implementando, um pouquinho como quando se faz a Constituição, depois tem as leis complementares. Sim, as emendas. Né? As emendas, etc. Então, uma das regras foi organizar quem vai votar no Papa. Uhum. Quem vai votar no Papa. Então, agora está assim, os cardeais, que agora são escolhidos do mundo todo. O Brasil, inclusive, é um dos países que tem mais cardeais. Sim? Sim. Ah. São 8, me parece. Né? Então, e que tenham menos de 80 anos. Então, quem já tem 80 anos, continua com título de cardeal, mas não vai votar. Uhum. Agora, quem pode ser votado? Era essa a minha próxima pergunta. Quem Você pode ser votado. Qualquer pessoa. Qualquer batizado do sexo masculino. E agora, para mim, falta a terceira característica, que não seja doido. Então já perdeu aqui para mim também. Já não... Nem eu, nem o senhor. Então, mas são, quer dizer, no uso da razão. Né? Sim, que sim. não tenha doença. Sim. Mas, então, qualquer batizado. Teve casos na história da igreja, nesses 2000 anos, especialmente nos primeiros séculos, quando se votava, né? E nos primeiros séculos, não eram os padres de Roma que votavam, era o povo de Roma, que se reunia, né, os católicos de Roma se reuniam, porque muitos eram ainda pagãos, Sim. e diziam, fulano de tal. Até porque, o senhor falando muito de Roma, né? Essa história da igreja ser independente de Roma, ela é curta, não é longa, é de 1929, né? Quando o Vaticano, Exato. o Então, foi mesmo
né? Aos poucos que foi. Então, teve um caso do Papa, acho que Ponciano, se não estou Papa, que é santo, Sim, ele era um agricultor e foi lá para votar, para participar, como se nós tivéssemos, vamos ter no sim. final do ano a Assembleia Diocesana de Pastoral. Foi lá para votar, etc. E foi escolhido. Aí foi ordenado padre, bispo. Como que se candidata hoje, por exemplo, igual você falou aí agora, nessa situação Sim, que eu não sabia, mas, por exemplo, você falou, eu posso ser votado. Tá, sim. mas como é que se Não, candidata para ser não, papa? então, não tem candidato. Não há. Não há candidato. Não há candidatura. Como é o sistema atual? Ah, Reformado por Paulo VI certo. e depois João Paulo II, também, que ficou 25 anos, então tem mais um retoque. Como é? Sim, Inclusive, nas últimas, é 2, 3 dias e pronto, por exemplo. Né? Por sim. quê? Os cardeais, se o Papa dá as demissões ou morre, os cardeais se reúnem em Roma. E tem o cardeal, que é chamado Camerlengo, né? Que Sim, tem esse nome antigo, mas que é o coordenador dos cardeais. sim. Ele que vai, então, dirigir estas reuniões. São chamadas congregações. Estas reuniões que congrega, dali a palavra congregação, Uhum. e são os 10 dias de congregação, de manhã e à tarde, em que ele discute qual é a situação da igreja, quais são os desafios da igreja e qual é o perfil da pessoa para liderar a igreja nesta situação. Sim, Porque, fazendo a comparação com uma, um piloto de avião. Uma coisa é um piloto de avião de caça, outra coisa é um piloto de avião civil. sim, De civil que usa o teco-teco aqui na Amazônia, que tem que ter coragem, capacidade até de se orientar menos sem o sim. GPS. Outra coisa é um piloto de aviação civil da Gol, e mesmo da Gol ou da Latam, para viagens internacionais é Sim. outro, né? Então, cada um tem as suas características. A igreja está no momento calmo, então precisa de alguém que lhe dê mais impulso, ou está no momento de turbulência, então precisa de alguém que faça, né, tenha a sabedoria de dirigir no meio da tempestade. Quem vai daqui para, não sei, para Porto Walter, às vezes pega uma chuvarada Sim. ou umas. Não é todo piloto que sabe fazer. Agora, outro que está tranquilo, etc. Pode saber. Sim. Então, até entre ele diz: não, você pilota, por favor, você sabe melhor dirigir na chuva. Eu na chuva me apavoro. Né? Então, os primeiros dias são públicos. Público no sentido que eles se reúnem, mas depois saem, podem dar entrevistas, etc. Né? Podem chamar assessores, não só assessores religiosos, pode até chamar um técnico de Uhum. não sei o quê, alguém que fale sobre, não sei, inteligência artificial e Sim. suas influências no mundo. Né? Então, podem chamar também assessores para. Feito esses dias, aí sim, que tem uma cerimônia de oração, Sim. invocação ao Espírito Santo, depois eles começam o conclave. Conclave é uma palavra que quer dizer conchave. Sim. Então, eles ficam fechados lá na Capela Sistina, Sim. na formulação de João 23. Sim. Depois vão dormir numa num prédio do Vaticano, cada um Uhum. no seu quarto, né? E depois volta para lá, mas não pode mais dar entrevista, não usam celular nem nada. Sim. Inclusive no conclave tem, além dos cardeais, tem uns assessores, né, que ajudam até para levar água, né? Sim. Mas depois, especialmente para levar as fichas que precisam de votação, né? E tem também um especialista leigo em contra-espionagem Uau! para detectar, tem toda uma checagem antes Sim. para você não ter microfone escondido. Porque imagine o Ah. interesse Sim, sim. da mídia para saber Claro, as claro. discussões, os nomes, Sim. etc. É porque eu tô acompanhando, né, esse desenrolar,
né? E sempre a gente vê, por exemplo, quando está numa situação Sim, assim um é pouco sempre, crítica, aparecem alguns nomes que são exato, favoritos. são favoritos. Por exemplo, eu vi que tem um se eu não me engano agora é da Finlândia, agora eu posso estar Uhum, sim, sim. Então dizem, olha, fulano de tal, depois de um padre latino-americano seria um sim, bom da Ásia, ou de sim, novo da Europa, alguém que tenha mais contato com outras igrejas, né? isso. Porque, por exemplo, a Finlândia, Eu vi um de Gana também, Gana, se eu não sim, me de engano também, Gana, que tá bem. da África, né? Outros prefeririam das Ah, Filipinas, isso, já ia falar das Filipinas também, que eu achei Filipinas, assim, que é bem muito curioso. novo, é Sim. exato. Né? Então, isto são nomes. Agora, tem um provérbio que diz assim: quem entra papa sai cardeal. Quer dizer, quem entra como favorito depois. Entendi. Até porque o anterior, né, quando o Papa Francisco ele foi Sim, eleito, se eu não me engano, tinha outro que realmente era um era favorito. o favorito. Ninguém dizia que o É, Bergoglio, Carlo Bergoglio, sim, seria papa. sim. Ele não era entre os cotados. Se falava de Isso, Dom Odílio, bispo, arcebispo de São Paulo, e se certo. falava do Scala, que era bispo de Milão. Eu acho que Né? era isso que eu estava lembrando. Isso. Tudo diz que até em Milão já tinha até preparado Sim. camisetas, Aham. etc. E aí voltou o cardeal. Voltou cardeal. Uma curiosidade agora também. O senhor falou, o Bergoglio, Sim, né? Como que é a escolha do nome? é livre. Então, Ele. primeira coisa, não é uma que todos os papas fizeram. Uhum, Os primeiros séculos mantinham o próprio nome. sim. Mas depois, alguns começaram a refletir: olha, Deus trocou Abraão para Abraão, Aham. Simão para Pedro, para dizer uma nova missão. Então, a partir dali, alguns começaram a trocar de nome, como vários freis e freiras até Uhum, agora troca de nome. sim. Né? Você vai lá e pergunte para a irmã Simone, né, chama ali dos Vicentinos, qual é o nome dela? Não é Simone, não. Simone é o nome de guerra dela. Seu nome é Flávio. Sim, O seu nome é sim, Flávio. meu nome é Flávio porque nós da Congregação Salesiana nunca trocamos de nome. Ah, não trocam? Não trocamos. Ah, Mas outras congregações, especialmente os freis, as congregações mais antigas, tinham essa tradição para dizer uma nova missão, uma nova ah, vida. Eu troco de nome. Né? entendi. Mas na hora de assinar o documento, ele assina com o nome civil. Então, às vezes, Compreendo, diz, compreendo. quando chega o correio, é aqui que mora fulana de tal. Não, aqui tem nada Não, disso. aí volta, deu ruim. É bom, né? Então, temos que... Mas a tradição de trocar de nome. Mas a escolha é Da pessoa. da pessoa. Entendi. Por exemplo, o Papa Francisco, ele falou numa entrevista que, porque diz que os lugares já chega, não é que cada um senta onde quer, já tem o lugar marcado. E o lugar marcado é que quem está mais na frente é o mais antigo de nomeação de cardeal, não de idade, Uhum, é de nomeação de cardeal. Mas então, ele estava pertinho do Dom Cláudio Umes, que já faleceu, era bispo de cardeal de São Paulo, uhum. né? Dom Cláudio Umes, e que eram muito amigos, os dois. E tinha sido nomeado por João Paulo II no mesmo dia, então estavam um ao lado do outro. Quando ele foi, quando chegou o número certinho, né? Porque são 2/3 para ser eleito. Sim. Então, 2/3 dos eleitores, portanto, cardeais abaixo de 80 anos, então, deu os parabéns e disse: não te esqueça dos pobres. E aí, esta frase, né, disse: mas então, dos pobres, então vai ser Francisco. Disse que ele não tinha pensado no Sim. nome, etc. Aham. Mas então foi uma intuição que lhe foi dada pelo cardeal de São Paulo, Certo. o cardeal emérito de São Paulo, porque agora é do Odílio, Uhum. mas na época, quando ele foi eleito, 12 anos atrás, é nestes dias, porque ele foi eleito dia 13. Nestes dias, estava acontecendo as congregações gerais. Entendi. Né? Entendi. Então, depois, ali tem a tradição de que fazer o quê? Se faz a ata, que fica guardada no arquivo do Vaticano, não é Uhum. publicado,
dizendo primeiro escrutínio, fulano tantos votos, etc. Mas depois as cédulas são queimadas. E aí vem aquela tradição da fumaça. A fumaça. Quando é? Então é fumaça normal. Quando é eleito, para avisar ao povo, olha, elegemos, Sim. etc. Então é colocado um pó químico Sim. que faz a fumaça Ficar ser branca, né? Então Isso. por isso que Tem aqui a tradição branca, do e tem até Habemos. sabemos, e depois de um pouco, então aparece um dos cardeais já escolhidos, né, que Aham. já tem, quer dizer, quem vai pronunciar essas frases já está escolhido, Aham. não é que vez por vez se escolhe, já é determinado por um cargo que ocupe, então ele anuncia em latim, né? Temos um Papa, fulano de tal, bispo ou cardeal de tal cidade, Sim. que escolheu para si o nome de. E depois de um pouco aparece o Papa na sacada lá para dar a bênção, a primeira mensagem. Né? Então, habemos Papa. Né? Temos o Papa. Sim. Habemos o Papa. Né? Então, é a frase latina porque se começa e depois aí se diz fulano de tal, não sei, primeiro, né? E às vezes não dá para entender logo, porque ou pela surpresa da pessoa, Sim. ou se não porque tem vários que têm o mesmo nome. Se fosse, por exemplo, agora Mário, tinha outro Mário. Aí porque diz Mário, cardeal da Santa Mãe Igreja Bergoglio. Aí sim, aí já vai saber. E às vezes também em latim, Mário é Mário, né? Mário. Mas se fosse Luiz, é Aloísio. Aloísio. Em latim é Aloísio. Luiz. E tem até em português, né? Alguns que chamam Aloísio. Sim, mas teria o mesmo nome latim. Luiz. Legal. É muita. É tradição, é história, sim, né? história, toda uma coisa que aos poucos a igreja foi, como agora mudou a forma de votar, e conclave, por que fechado? Porque teve 1.500, 1.400 e pouco. Os cardeais não se colocavam de acordo, porque tinha também, naquela época, muita pressão política de famílias poderosas da Europa. E não se colocavam de acordo. Mas aproveitavam para muita festa. Sim. Muita festa. Aí o povo se revoltou, depois de 2 ou 3 meses, e ele não se colocava. Então, trancaram eles numa igreja, passaram a chave dali com clave, com a chave, e destelharam e disseram: vocês não vão apanhar sol, chuva e não vão ter nada de comida até não nos dar um papo. Meu Deus! Poucas horas Não sabe. E daí veio essa tradição. A tradição de dizer uma coisa fechada. Uau! Com clave. Não, clave em latim seria sim, a chave. É interessante essas origens, sim, né? Tem muitas, porque com 2.000 anos tem muita coisa. Sim, né? claro. Por isso que também todo filme que fala de Papa, de Vaticano, um pouco de mistério, já até para sucesso. Por exemplo, a gente falando aqui sobre curiosidade, assim, origem. Tem uma coisa que toda vez que eu vou na missa, aí eu sempre fico com a curiosidade de perguntar, aí eu não pergunto porque sai ali, não dá. Mas, por exemplo, na hora da comunhão, antes da comunhão, né, quando se vai apresentar a hóstia, num primeiro momento, quando o padre, ou até o senhor mesmo, uma missa que eu fui logo, a hóstia ela é apresentada inteirinha. Mas logo depois, já quase que na hora, ela é quebrada. Aí eu sempre quero perguntar o porquê daquele momento dela ser quebrada. É por causa da última ceia. A última ceia. Primeira coisa, o pão o pão árabe. Não temos o pão sírio. Esse era o pão que era usado por Jesus. Não tinha o pão francês, o pão, a baguete. Não, era por quê? O pão, muitas vezes, era cozido, era pedra, especialmente os povos que moravam no deserto. Eles não tinham forno.
para fazer bolo, para fazer pão, como não temos nós Sim. agora, por exemplo, no deserto, levando de um lado ao outro, não tem como. Sim. Então, como fazia? Eles pegavam pedras, né? Botava brasa, tinha brasa, botava pedra em cima, um pouco grande, e botava pão fininho, para Ah, que cozia em sim, cima da pedra quente. sim. E depois, então, que na época também não tinha talher. Como é que se comia? Se comia já, pega um prato comum, Uhum. já a carne, o que fosse, tudo já cortadinho, Sim. pegava o pão sírio, vou até fazer a experiência, pegar o pão sírio, Aham. rasga, pega um pedaço de pão, Sim. com esse pedaço de pão pega um pedaço de carne, de frango, bota no molho ou pega com o arroz, etc. também e come. Uau. Então, na última ceia está escrito, lá no Evangelho, Jesus pegou o pão, partiu o pão. Ah, então daí veio. Entendi. Então, tanto é verdade que a primeira, no Evangelho de Lucas, né, que é dos discípulos de Emaús, último capítulo, 24, quando diz que Jesus chegou no povoado com eles, eles convidaram a jantar na casa deles, até descansar na casa deles. Fica aqui, amanhã vai continuar. Diz, quando estava à mesa com eles, pegou o pão, partiu. Uhum. Aí eles o reconheciam, porque diziam, "Mas foi o gesto que Jesus fez na última ceia, 2 dias atrás, Sim. 3 dias atrás. E aí Jesus desapareceu. Uhum. Né? Então, o primeiro nome da missa não foi missa, foi partir o pão. A fração do pão. Sim. Né? Em latim, fractio pauperis. Fração do pão. Foi o primeiro nome que foi dado para a missa. Uau. Né? Missa veio Miss. depois, porque por causa da última saudação. Vão em paz. Né? Ah, né? Ita missa est em latim. Como que é em latim? Ite, Ite. ponto, missa est. Vão, né? Aham. Vão em paz. Na tradução em portuguesa foi ampliada, vão em Sim. paz. Né? A missa terminou, mas a missão, a missa vem de Ah, missão, a compreendi. missão começa. Né? Mas Compreendi. é um nome, uma terminologia muito de séculos. Né? Sim. Em 20 séculos, 21 séculos é recente, que é de 5, 6 anos, 5, 6 séculos atrás. Compreendi. Caramba, que legal. É uma Né? curiosidade. Então, por isso que tem a hóstia, que pode ser celebrado com o pão sírio, Sim. mas por que se usa a hóstia agora bem fininha, que é, na prática, um pãozinho fininho? É para poder conservar. Porque se fosse pão sírio, por 2 ou 3 dias fica seco, Sim. fica impossível até usar de Sim. novo, ou até levar a doentes. Enquanto a hóstia, o que é? Um pãozinho bem fininho, né? Tem alguém que é o responsável na igreja por produzir as hóstias? Não, Não? tem fábricas de hóstia. Ah, é? Sim, As fábricas. hóstias daqui, por Aqui exemplo. nós telefonamos, ele manda uma caixa de hóstia. Que legal! Sim, tem fábrica de hóstias. Antigamente, aqui eram os dominicanos, os franciscanos. Aqui tem? Sim, não, aqui não tem. Tá. Elas tinham uma maquininha artesanal Sim. que fazia as hóstias. Só que depois era elétrica e não condensava, né? Mas antigamente que era muito difícil. Mas agora, não, com o Brasil, tudo com transporte, etc. Então, Sim. se telefone, que tipo de hóstia? Aí tem catálogo, você na internet, Uau! entra na internet e você vai encontrar fábrica de hóstia. Aí tem que tamanho você quer? Quer de 2 centímetros, quer de Sim. 3, quer de 4, quer aquelas hóstias para o padre, né? E por que o padre maior? Primeira coisa, para poder celebrar. E depois é visibilidade. Sim. Então, quando se celebra, por exemplo, para grande, então se pega hóstias grandes, de 20 Sim. centímetros de diâmetro. Sim. Aí é por isso que fica visível para mim. No primeiro momento ela está inteira, quando apresenta-se. Exato. Só que no momento posterior. Exato. Então, no início se apresenta a Deus, Sim. né, as ofertas, o pão e o vinho, que Sim. foi aquilo que da narrativa da última ceia, Sim. né, o pão e o vinho,
se apresenta inteiro. Sim, Aí depois, para distribuir, então, fração do pão, compreendi. né? A divisão, Compreendi. né? Agora ficou bem claro. Esse, eu não sei se eu posso chamar o rito mesmo, a cerimônia Sim. completa, ela já vem de milhares de anos Então, ou... o rito, sim, dividido em duas partes. Sim, A primeira de escutar e a segunda da fração do sim, pão já é do primeiro século. São Justino, que foi mártir, filósofo pagão que se converteu e morreu mártir, ele escreve uma defesa, apologia, né? No final do primeiro século, por redor do ano 610. E ele escreve para apresentar aos pagãos, porque os pagãos ouviam dizer que comiam o corpo de Cristo a pensar que fosse canibalismo, sim. que matassem crianças para comer, etc. Né? Então, tudo que era fantasias, etc. E ele escreve, então diz, nós quando nos reunimos, no primeiro dia da semana, que é o primeiro dia da semana? O último dia era o sábado, o primeiro dia é o domingo. Domingo. Ou se não, no dia do sol, porque em latim o domingo era chamado dia do sol, que ficou no inglês Sunday. Sunday. Na verdade, os dias da semana, nas outras línguas, Se né, ficaram, por exemplo, segunda, dia da lua, lunes, martes, de miércoles, Martes, né, dos deuses, isso. ao dia do sol, dia da lua, né, lunes, Sim, dia de né, Marte, de de Marte, de Mercúrio, Júpiter, de Mercúrio, de Vênus. mas no português não. Não ficou a forma mais popular, Sim. que era a forma latim tinha os dois. Sim. Uma forma erudita, que era esta dos deuses, e a forma popular, que era primeiro, segundo, terceiro. Sim. No primeiro dia da semana nos reunimos ou antes do trabalho, ou depois do pôr do sol, porque era dia de trabalho, domingo. Sim. Então, e lá escutamos as escrituras sagradas e nos são explicadas. E depois repartimos. Uau! Então, agora, fazer duas leituras, como organizar as leituras, isso evoluiu ao longo dos séculos. Sim, sim. Né? Mas a estrutura que nós temos de missa é do primeiro século. Muito interessante. Muito... Né? Portanto, é uma coisa bem mesmo tradicional. Sim. Depois, nos primeiros séculos, a comunhão era sempre dada na mão, porque era pegar. Né? Na mão. Sim. A forma mais tradicional de comungar é na mão. Sim. Depois veio o uso, alguns dizem, mas a mão, tem gente que chega com a mão suja porque trabalhou na terra, era muito agrícola. Né? Alguns estão ainda fedendo a, não sei, a bode, etc. A mão não é digna, é melhor dar na boca. Na boca direto. Tá bom, por séculos ficou mais na boca. E agora tem a liberdade. A forma mais tradicional é na mão. Na mão, com a mão esquerda. Ou tanto faz essa parte? Agora, tem também um padre da igreja, uns padres da igreja, que diz, coloque a mão direita e com a esquerda faça o suporte. Né? Como se fosse o berço de Belém que acolhe o menino Jesus. Eu já fazia o oposto, porque se eu não me engano, eu não sei se eu fui. Não tem nenhuma ordem. Eu acho que eu fui ensinado que aí com a esquerda você recebe, com a direita você. Eu não sei. Não, por isso que é muito sereno. Também porque, até pouco tempo atrás, o fulano canhoto, às vezes, tinha pais que aceitavam. Eu sou canhoto. E outros não, que insistiam que não, que devia ser. Sou com a direita, porque canhoto é não sei o quê. Etc. Que é contra Deus. Tanto que no italiano, infelizmente, canhoto é chamado de sinistro. A sinistra. Né, a palavra sinistro, até em português erudito, o sinistro é um acidente. Que é isso. Bizarro, né, um sinistro. Isso. É que viria do latim esquerdo. Né? Exatamente. Agora é totalmente livre, né? Portanto, a pessoa, não é o padre que escolhe, é a pessoa que recebe, que pode escolher se receber na mão, se receber na boca. Interessante, muito legal. Né? Bispo, para finalizar, né, eu gostaria que o senhor, primeiro, desse um conselho para quem deseja seguir na vida religiosa.
Tenha coragem, quer dizer, não tenha medo. Né? Mas isso também para o casamento. Precisa de coragem para tomar. Nós estamos numa sociedade que, graças a Deus, evolui, mas estamos numa sociedade que parece que nada é definitivo. O amor é definitivo. Não pode ter um amor por um ano. E depois, às vezes, tem a fracasso. Tudo bem. Mas a vontade de que dizer vou te amar para sempre, seja na vida religiosa, seja na vida matrimonial, e matrimonial também é religioso, também é Sim. louvor a Deus. Quem inventou o relacionamento homem e mulher foi Jesus, foi Deus, né? Depois, infelizmente, o diabo inventou chifres, né? Mas o que então faz para tudo, tanto para uma vida matrimonial como para uma vida religiosa, precisamos de coragem e de confiança em Deus. Quer dizer, eu Sim. faço a minha parte, Deus vai fazer a dele e vamos para frente. Né? Vamos criar as condições para que dê certo. Né? Porque se mesmo num casamento se espera, não vamos casar só quando tivermos certeza, pode esperar sentado que aos 90 anos os dois estão ainda esperando certeza. Incertos. Né? Não tem como. Né? Então, tem que, eu diria, vai com coragem e sonhe. Né? E sonhe. É uma das coisas que, às vezes, mais preocupantes com tantos problemas que temos. Tem gente que não sonha mais. Não sonha mais. Não sonha mais de uma profissão melhor. Até aqui, vocês que estão com esse de concurso, né? Sonhe. Não tem que dar uma, não só, né, o conteúdo, mas uma autoestima. Porque entre pandemia, entre tantos fracassos, entre guerras, entre coisas assim, parece que tudo que seja para dizer, fica aí, não te mexe. Não, sonha, sonha. Você, mas eu sou do interior do Acre, sonha, Sonha. sonha. Né? Este Papa Francisco nasceu na capital da Argentina, né? Em Buenos Sim. Aires. Mas teve outro, o Papa João XXIII nasceu num povoado tipo o meu. Né? Sonha. Vai para frente, sonha de ser astronauta, se for astronauta, Sim. sonha, e depois eu vou ser pedreiro, vou ser o melhor pedreiro possível. Não vou me contentar de ser pedreiro de qualquer jeito. Se vou ser gari, vou ser o melhor gari possível. Se vou ser engenheiro, vou ser o melhor engenheiro possível. Se for para ser professor, vou ser o melhor professor possível. Se for para ser padre, vou ser o melhor padre possível. Não qualquer coisa. Não, qualquer coisa não sei. Gostei demais desse conselho. Conselho, na verdade, é para qualquer um. Para A, qualquer um. a verdade é essa. É porque a vocação presente de Deus não sou eu que escolho. É inclusive uma coisa. E para ser bispo, qual é o que precisa? Não, ali é escolha. Quando precisa de um bispo, então são consultados os padres e as principais lideranças que dão sugestões. Ah, fulano de tal pode ser bispo. Então foi assim que o senhor vê. Então, foi assim que fui escolhido. Por quê? Depois acontece. E como é que foi escolhido? Quem é que deu o meu nome para vir aqui? Ninguém. 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 Não, porque tem às vezes, a regra é que para ser bispo tem que ter no mínimo 5 anos de padre e 35 de idade. Tá? Essa é a regra básica. Tá? 5 anos de padre e 35 de idade. Muito bom. Quando uma diocese precisa de bispo, então são consultados os padres da diocese, são consultados também alguma liderança da diocese e são consultados os bispos na prática, pelo menos da região. Né? Aqui. Pronto. E também se faz uma pesquisa para saber, como para o Papa, o que precisa, que tipo de diocese, qual é a situação da diocese. É pequena, é grande, é rural, apresenta para Cruzeiro do Sul para alguém que tenha saúde. Né? Condição, né? Que tenha saúde. Se alguém já é bispo de outro canto e não tem saúde, então não vem para Cruzeiro do Sul, porque senão não vai poder visitar as comunidades do Sim. interior. Né? Aí, pronto. E às vezes acontece que e também tinha uma regra
não escrita, mas que aconselhava que fosse até de troca, né? De alguém do Acre fosse para outro canto. Etc. Agora não, o Papa Francisco nomeou muita gente da própria adoção. Os dois bispos auxiliares de Manaus, os dois são de Manaus. Né? Que legal. Né? Então, muita gente é do próprio local. Mas, então, às vezes acontece que não se encontra. Por exemplo, com Dom José, ele ficou quase um ano a mais. Ficou um ano a mais. Porque aos 75 anos deu demissão. Mas eu cheguei em dezembro, fui nomeado em setembro do ano seguinte. Né? E o dia depois do aniversário dele, quando ele fez 76. Uau! Né? Então, nem sempre é fácil, porque às vezes tem gente que diz, não me sinto de idade, né? Não me sinto. Se me pedisse, vai ser bispo do Rio de Janeiro. É impossível, eu não tenho as qualidades necessárias para... Tenho que ser honesto, diz, olha, me deixa aqui, que está aqui, eu dou conta. Tá? Mas no Rio de Janeiro, São Paulo, não tenho. Então, na prática, é uma escolha. Né? Depois, estas opiniões são todas. Quem faz isso é o embaixador do Papa no Brasil, o Núncio, né, que mora em Brasília. Ele recolhe tudo e faz umas triagens. E dizendo, o mais indicado seria fulano de tal, etc. Ou senão, não temos nomes. Mas tem estes que são já indicados. Por exemplo, primeira vez que eu fui nomeado bispo, o meu nome entrou na roda. Eu trabalhava em Manaus há 12 anos e quando o bispo, Dom Luiz, pediu um auxiliar, o meu nome entrou no meio. Mas foi eleito outro, foi escolhido outro, muito mais capacidade e experiência. Mas o meu nome ficou lá de molde. Aí tinha necessidade de um bispo em Abaetetuba, e em Abaetetuba a situação não estava tranquila, então disseram melhor não alguém da região, mas alguém de fora. Esse foi o conselho que veio dos próprios padres de lá. Diz, é melhor que venha gente de fora, porque tinha um grupo separado de outro. Depois, quando eu cheguei, todos me acolheram. Acabaram os grupinhos. Que bom. Né? Então, pegaram um de Manaus, a 2.000 quilômetros de distância. Pronto, né? Então, mas não tem, então, um estudo especial para ser bispo. Não tem ter que fazer isso, o candidato. Mas escolhe indicação. Entendi. Eu pensava o oposto. Eu pensava que era uma progressão. Uma progressão, não sei, fulano é tenente, vai a capitão. Isso, né? Eu pensava capitão dessa. É major, coronel. Não tem isso. Eu pensava, inclusive, que para ser papa, né, tinha que ter todo esse processo. Tinha que ter... Normalmente, claro que os cardeais normalmente escolhem cardeais porque já se conhecem. Os cardeais, 2 ou 3 vezes por ano, se reúnem em Roma para conversar com o Papa. Então, já se conhecem. Mas pode ser que, olha, o fulano não foi feito cardeal, mas ele seria ótimo. Entendi. Né? Então, pode ser escolhido. Perfeito. Tá? Gente, olha, conversa muito boa. História, né, sociedade, educação, né, igreja, né, muito bom, um papo mesmo desse aqui para somar mesmo para a vida das pessoas. Tenho certeza que muita gente da própria igreja, não só da Igreja Católica, mas também de outras igrejas, né, aqui também vão estar interessados em assistir essa entrevista aqui. Então, mais uma vez, obrigado pelo aceite do convite. Até a próxima, com certeza. O senhor tem mais. O senhor me disse, tem no mínimo 4 anos e meio aqui. Se Deus quiser, porque se não for transferido, se não ficar doente. Não vai não. Então, agora vou fazer 71 em junho, então tenho 4 anos e. Então nós vamos se ver aqui ainda, com certeza. Bispo, então, muito obrigado, tudo de bom para o senhor, na sua jornada aí como bispo e depois também aqui saindo do Rio Grande do Sul. Gente, esse foi o Sparta Podcast, né? Mais um episódio aqui especial aqui agora com o bispo. Né? Então, é isso aí, a gente se vê num próximo episódio.